Lucas 1, verso 26. Todos encontraram? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Verso 26 diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, sendo que eu ainda sou virgem, sem relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá você com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim aquilo que disseste. Então o anjo foi embora. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, estamos diante do texto que o Seu Espírito escreveu, e a nossa oração é para que o Senhor nos dê graça. Dê graça a mim, Senhor, para que em nome de Cristo, Seu Filho, o Filho do Deus Altíssimo, Ele seja proclamado mais uma vez essa noite, o Seu povo seja edificado pela Sua palavra, corações sejam revigorados, corações sejam transformados por esta palavra, que o Senhor receba toda a glória, em nome de Cristo o Senhor. Amém. Meus irmãos, a nossa estrutura de meditação se dará basicamente em 4 pontos, como nós vamos ver aí no slide. Primeiro nós vamos meditar como é que Maria recepciona o anjo. Depois nós vamos ver o anúncio do Messias. Depois, juntamente do anúncio do Messias, o anúncio do milagre. E ao final do nosso texto nós vamos ver como Maria despede o anjo. Então, primeiramente, como Maria recebe o anjo. Depois, o que o anjo proclama ou anuncia até Maria. E como é que Maria despede o anjo Gabriel que foi enviado até ela. E eu gostaria de meditar com vocês, a quesito de introdução, sobre a seguinte questão. Diante do nosso texto, nós temos aqui um momento onde um ser humano, um homem, ou no caso, uma mulher, tem um encontro com Deus. Especificamente, nós sabemos que este anjo é o anjo Gabriel, e ele representa a pessoa de Deus sendo enviado por Deus para trazer uma mensagem para Maria. Então, não é um encontro comum, não é um encontro ocasional. É um encontro onde a pessoa, o ser humano, se encontra com Deus de alguma forma, se encontra com um anjo enviado da parte de Deus.
E eu acredito que vocês talvez já devam ter ouvido sobre alguns relatos de pessoas que tiveram alguns encontros com Deus. Relatos de homens, mulheres que no templo de alguma igreja, ou em casa, em oração, enfim, ou em montes, dizem ter tido encontros com a pessoa de Deus, ou com anjos, visões, revelações, viram anjos, anjos conversaram com essas pessoas. Nós temos relatos como esse na própria Escritura, mas nos nossos dias isso ainda é muito forte. Pessoas que dizem que tiveram um encontro pessoal, específico com Deus, através de um anjo ou de alguma revelação específica. E a pergunta que eu me faço diante de um texto como esse é: como é que seria a minha reação se eu, Kaique, me encontrasse com um anjo? Se um anjo da parte de Deus fosse enviado até a minha casa e eu tivesse esse encontro com esse anjo e este anjo tivesse uma mensagem para me entregar, como é que eu, Kaique, lidaria com essa situação? E eu gostaria que, à medida que você entra nesse texto comigo, você tivesse isso em mente. Se você soubesse que esta noite Deus enviasse um anjo até a sua casa para se encontrar com você, para entregar alguma mensagem para você, como é que você lidaria com essa situação? Quais seriam as suas expectativas? Como é que seu coração estaria nesse momento? As suas emoções, a sua mente? Porque, irmãos, alguns relatos que eu conheço e convivi de perto são de pessoas que se encontraram com anjos, tiveram essas experiências. Eu estou colocando em hipótese, ok? E geralmente, quando as pessoas falam sobre esses relatos, elas falam com uma alegria assim, um tanto quanto distinta. E à medida que elas vão convivendo ou caminhando naquilo que eles chamam de vida cristã, muitas das suas orações são cercadas em torno de pedir a Deus visões de anjos. Isso é o que acontecia também na igreja em Colosso. O apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Colossenses, porque eles tinham uma tara por anjos. Eles gostavam muito de estudar sobre anjos, e eles queriam ver anjos, e para eles anjos eram a coisa mais excepcional do mundo. E nos nossos dias, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, isso também é presente. Essa necessidade, esse desejo de se encontrar com anjos, esse pedido a Deus em oração: eu quero ver um anjo, eu quero ver a sua revelação, eu quero ouvir a sua voz, me mostre, abra os meus olhos, enfim. Mas quando eu comparo esses relatos dessas pessoas que se encontraram, entre aspas, com anjos, com as passagens da Bíblia, eu vejo uma certa distinção. E eu gostaria de mostrar isso para vocês essa noite, com alguns textos. Rapidamente nós podemos lembrar do episódio que nós lemos a semana passada, onde Jacó está indo ao encontro do seu irmão Esaú, e a palavra de Deus nos diz que ele manda os seus filhos, suas mulheres e o seu gado ir na sua frente, e ele fica numa região chamada Val de Jaboque. E nesse Val de Jaboque, já anoitecido, de madrugada, a palavra de Deus diz que um anjo, um homem, se apresenta diante dele e começa a lutar com ele. Este é um dos momentos na Escritura onde um homem como nós se encontra com algo que faz parte da esfera divina e celestial. E a palavra de Deus nos diz que esse encontro de Jacó não foi um encontro amigável, não foi um encontro onde ele ficou feliz ou desejando se encontrar novamente com aquele anjo. É um encontro de luta. Eles lutaram durante toda aquela madrugada. E qual é a consequência desse encontro com este anjo, com este homem? A palavra de Deus diz em Gênesis 32, verso 31, que Jacó sai do Val de Jaboque e a sua coxa foi ferida, e por toda a sua vida ele passa a manquejar da sua coxa. Ele foi ferido, ele teve uma marca drástica no seu corpo. Nós podemos também lembrar de um episódio que nós lemos hoje na escola da Bíblia, onde Moisés está na terra de Midian. Deus já se encontrou com ele naquela sarça ardente, e a palavra de Deus diz que no momento da noite, o Senhor vem ao encontro de Moisés. E qual é o resultado desse encontro? O Senhor quer matar Moisés. Não é um encontro amigável.
Não é um encontro onde Moisés está chorando de alegria, de prazer, por ver a manifestação de Deus. O encontro quase levou à morte de Moisés. Vocês podem se lembrar do episódio em Juízes, onde os pais de Sansão, a sua mãe e seu pai, eles recebem a visita de um anjo. E este anjo diz que eles haveriam de ter um filho, e este filho deveria ser um nazireu, não deveria cortar o seu cabelo, não deveria estar em contato com mortos, deveria se santificar e não poderia beber bebida forte, vinho forte. E à medida que eles se encontram com esse anjo, recebem essa revelação e essa orientação da parte de Deus, o anjo sai da presença deles, e qual é a reação dos pais de Sansão? A palavra de Deus nos diz em Juízes 13, 22, que eles dizem o seguinte: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Vocês ainda podem se lembrar do momento onde o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no capítulo 6, Isaías, profeta, ele adentra no templo do Senhor, e ele tem uma visão extraordinária naquele templo. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins estão ao seu redor, e eles clamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E à medida que Isaías está tendo essa visão, ele diz que as bases do limiar do templo moviam-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, a cauda da veste de Deus descia no templo, e quando Isaías tem essa visão de Deus e dos anjos, qual é a reação de Isaías? Ele diz: ai de mim, estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei dos exércitos, e eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual é a reação deste encontro que Isaías tem com Deus e com anjos? Drástico: medo, temor, morte, pecado, santidade da parte de Deus. Um último exemplo que vocês podem se lembrar, talvez não tão conhecido, é o exemplo de Daniel, no capítulo 10 do seu livro. Quando a palavra de Deus nos diz que no capítulo 9, Daniel se levanta e faz uma oração de confissão de pecados da parte de Israel. Ele confessa os pecados da parte do povo para com Deus, olhando das suas janelas em direção a Jerusalém. E a palavra de Deus diz no capítulo 10 que um anjo é enviado da parte de Deus, o mesmo Gabriel, vem ao encontro de Daniel e diz: Daniel, não temas, porque a sua oração foi ouvida, porque você é muito amado. Qual é a reação de Daniel quando ele ouve o anjo? A palavra de Deus nos diz nos versos 8 e 9 do capítulo 10, que Daniel diz o seguinte: ao ouvir isto, eu fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci imediatamente. Enquanto eu ouvia o anjo falando, e ao ouvi-lo, eu, Daniel, caí prostrado, rosto em terra, e perdi todos os meus sentidos. Qual é a reação de Daniel ao encontrar-se com um anjo? Perde os seus sentidos, ele fica pálido, o temor sobrevém sobre Daniel, assim como o temor sobrevém sobre todos os homens e as mulheres na Bíblia que se encontraram com Deus. E eu não consigo entender, irmãos, como é que nos nossos dias pessoas podem dizer o seguinte: eu me encontrei com Deus, mas a vida dessa pessoa não mudou em nada. É aquilo que nós meditamos há alguns tempos aqui, não me lembro se na escola da Bíblia, ou no culto de oração, ou no culto público, onde um pastor americano muito conhecido disse o seguinte: quando você tem um encontro com Deus, é como se você estivesse no meio de uma pista e um caminhão viesse ao seu encontro e chocasse em você. Como é que você ficaria após esse atropelamento do caminhão? Morto em pedaços, dilacerado, membros iriam voar para um lado e para o outro.
Um ano passado, o meu cunhado, infelizmente, teve essa experiência. Ele estava voltando da faculdade com um amigo e apenas numa picape pequena, estava dirigindo na pista e um homem, de repente, atravessou no meio da pista e começou a sinalizar em cima da hora, na velocidade que eles estavam. Ele não conseguiu parar. E ele nos diz, o relato assim, totalmente drástico, que aquele homem voou no vidro, o vidro foi amacetado para dentro, quase acertou o meu cunhado. Quando eles pararam o carro, foram olhar aquele corpo, estava totalmente irreconhecível. Uma perna estava para um lado, sangue do outro, não era possível reconhecer a face da pessoa, inchaço por causa do estourar das células e do sangue. Não foi possível identificar, senão por muito esforço do ML. Como é que será que nós estamos quando nós encontramos-nos, não com uma picape, não com um caminhão, mas com alguém que é muito maior do que isso? Será que nós podemos sair ilesos desse encontro com Deus? Será que nós podemos sair de um encontro com Deus e continuar a mesma vida que nós estávamos vivendo? Será que nós podemos, através dessa meditação, examinar, julgar justamente essas pessoas que dizem ter tido encontros com Deus, experiências com Deus? Nós temos diante de nós esse texto, onde Maria se encontra com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus Cristo, Salvador do mundo, para Maria. E nós vamos refletir, primeiramente, como é que Maria reage a este encontro. Veja comigo os versos 26 em diante. A palavra de Deus nos diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quando nós lemos isso, nós temos que entender por que é que Lucas está detalhando qual é a origem de Maria. Ele está querendo nos ensinar que Maria faz parte de um vilarejo muito desprezado e pequeno dentro de Israel. Se você for pensar na Galileia como uma espécie de estado dos nossos dias, a Galileia era conhecida como a Galileia dos gentios. Nesta Galileia, todas as pessoas de pior caráter e de mistura étnica eram enviados para essa região. Então Maria faz parte de uma região desprezada, pequena, tida em má quista, chamada Galileia. E não apenas isso, ela vem de uma cidade que no grego significa um vilarejo muito pequeno, de provavelmente no máximo 2.000 pessoas, chamada Nazaré. O texto nos diz no verso 27 que ela é uma virgem que está comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. E Lucas revela qual a identidade desta virgem. A virgem se chamava Maria, que no grego é a mesma coisa que Miriam, que significa senhora, significa princesa entre os homens. Olha comigo o verso 28 então. O anjo se aproximou de Maria e lhe disse: seja condenada Maria por todos os seus pecados. Não, ele não disse isso. O anjo, com uma saudação totalmente agradável, benéfica, uma bênção para Maria, ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor não está contra você, o Senhor é contigo. Mas como é que Maria reage a este encontro? Verso 29 diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Perturbou-se muito. E o que ela fez? Enquanto o anjo estava diante dela, o texto diz que ela ouve. É quase que possível imaginar Maria curvando a sua cabeça, fechando os olhos, e o texto diz que ela começou a pensar: por que é que o anjo estava dando essa saudação para ela? Olhe novamente o texto. Ela, porém, ouvindo esta palavra, que palavra? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela se perturba muito, o seu espírito muda interiormente, as suas emoções estão confusas. E o texto diz que ela começa a se questionar. A palavra que é usada aqui para pensar é a palavra que é utilizada lá
com Jesus quando ele está no templo, e os fariseus estão questionando a Jesus para ver se conseguem pegá-lo em alguma dos seus erros. Eles estão questionando, tentando a Jesus, arrazoando em seus corações. É essa palavra usada aqui. Maria está com vários pensamentos confusos dentro de si. Por que é que o anjo está dando essa saudação para ela? E o anjo diz para ela no verso 30, não tenha medo, Maria. Porque é o que ela teve. Ela teve medo. Quando ela se encontrou com aquele anjo, com aquela saudação, a reação de Maria não foi uma reação positiva, não foi de alegria, como o anjo pediu que ela se alegrasse. Foi uma reação de tristeza, de medo, de pavor. E o anjo diz, não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada por Deus. A primeira coisa que eu gostaria de meditar com você essa noite é sobre isso. Como é que você pensa sobre a presença de Deus? Como é que dentro do seu coração Deus é considerado? Quando você pensa na pessoa de Deus, quando você pensa na palavra de Deus, quando você pensa no Senhor Jesus Cristo, quando você pensa no Santo Espírito, quando você pensa nos santos anjos que Deus criou, e Deus diz em Jó que nem mesmo esses santos anjos que Ele criou são puros aos seus olhos. Como é que o seu coração se relaciona com este Deus? Se em primeiro momento não se encontra no seu coração temor, reverência, devoção, respeito, pavor, eu não creio que seja o Deus bíblico que você se encontrou. Não é eu que estou falando. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre que alguém se encontra com Deus, ou ele cai no chão, ou ele fica cego, ou ele fica incrédulo, ou então quando Jesus Cristo manifesta aquele milagre da pesca miraculosa, onde ele está na terra, Pedro e os apóstolos que ainda não eram apóstolos estão pescando naquele mar. Então Jesus diz o seguinte para pescadores profissionais: por que vocês não tentam jogar a rede para o outro lado? Pedro diz, ok, nós já estamos aqui o dia todo, nada conseguimos, vou fazer conforme a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que Pedro joga a rede para o outro lado do mar e instantaneamente centenas de peixes enchem a sua rede. Qual é a reação de Pedro? Puxa, que maravilha! Olha aí, prosperidade, lucro, prazer no meu coração. Qual que é a reação de Pedro? Vocês se lembram? Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 5. Ele chega-se diante de Jesus e ele diz: retira-te de mim, porque sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu não sou digno nem mesmo de estar diante da sua presença. Como é que o seu coração enxerga Deus hoje? Eu quero que você entenda todo o evangelho de Lucas sendo escrito para um homem chamado Teófilo, e basicamente nas entrelinhas Lucas está ensinando para Teófilo como é que os homens devem se relacionar com Deus, quando eles se encontram com Deus e quando a palavra de Deus vai ao encontro desses pecadores. A primeira reação sempre deve ser uma reação de temor, de reverência. Quando você escuta textos bíblicos, ou quando você escuta hinos que dizem, Deus me ama, ou quando você ouve o Salmo 139 que diz, Senhor, Tu me sondaste, me conheces o meu deitar e o meu levantar, antes mesmo que haja palavra em minha boca, Tu, Senhor, sabe de todas as coisas, para onde mirei do Seu Espírito, para onde fugirei da Sua face, se subo ao céu, se lá estás, se deixo num Sheol e faço lá minha cama, se tomo as asas da alvorada e habito nas extremidades do mar, até ali o Senhor está e a Sua mão me guiará. E qual que é a reação do salmista? Ele diz, assombrosamente o Senhor me criou de forma maravilhosa. Quando você ouve essa expressão, Deus conhece o seu coração,
Como é que você se relaciona com isso? Irmãos, quantas vezes nós ouvimos homens e mulheres ímpios, pecadores, que estão cometendo pecados públicos e extravagantes diante de Deus, e eles dizem o seguinte: mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece as minhas intenções, só Deus pode me julgar. Será que nós não temos que virar para essas pessoas e dizer: e será que você não teme isso? Só Deus te julgar? Será que não é a pior pessoa para te julgar? Porque Deus justamente conhece o seu coração, conhece as suas entranhas, conhece os seus pensamentos, conhece cada plano maligno dentro de você, cada célula pecaminosa, cada andar em trevas seu quando você está sozinho. Deus conhece, Deus está lá, e isso deve trazer temor diante de nós, irmãos. A onipresença de Deus para os crentes e para os filhos de Deus que já estão salvos em Cristo é um prazer, é um deleite enorme saber que Deus nos conhece, nos ama e está conosco em todo momento. Mas se você não é um cristão verdadeiro, se você não é um filho de Deus, se você já não fugiu para Cristo para fugir da ira de Deus, isso só é má notícia para você. Só existem más notícias sobre a grandeza, a santidade e a glória de Deus. Maria reage dessa forma. Ela não consegue entender porque ela é agraciada. Note como é justamente o oposto que pessoas que professam a fé católica lidam com o texto. Elas olham esse texto como se Maria fosse a mais santa, e como se ela mesma reconhecesse dessa forma. Mas Maria não consegue entender o quê? Porque o anjo chama ela de agraciada. Porque ela sabe que ela não é. Ela sabe que ela não merece nada da parte de Deus, e ela é estranha. Porque é que Deus está chegando diante dela e dizendo: alegre-se, agraciada, porque o Senhor está contigo. É como se ela perguntasse: mas por que o Senhor está comigo? O que existe dentro de mim para eu ser tão agraciada? Porque eu conheço quem eu sou. Eu conheço quem eu sou, eu sei a minha família, eu sei do nosso vilarejo na Nazaré, eu sei que nós moramos na Galileia, eu não tenho nada que chame a atenção dos olhos de Deus para o bem, senão para o mal. Porque eu sou agraciada. É assim como Maria recebe o anjo. Então, como é que Maria recepciona o anjo? Com temor, com pavor, com reverência e com questionamento. A segunda coisa que eu gostaria que você notasse comigo no texto é como é que o anjo faz o anúncio do Messias para Maria. Veja comigo Lucas capítulo 1, os versos a seguir, verso 31 em diante. O anjo diz a Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É um cumprimento direto de duas passagens do Antigo Testamento que se encontram em Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: e o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 9, versos 6, 7. A grande profecia sobre o menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o principado estará sobre os seus ombros, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. É o mesmo texto que está sendo cumprido diante de Maria, e Maria, como uma boa judia, conhece esse texto bíblico. 5 coisas, irmãos, são ditas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto. A primeira coisa que é dita sobre Jesus é o seu nome. Não é Maria que vai dar o nome para o Messias. O próprio Deus tem um nome preparado para o seu filho, e é Jesus, Yeshua, Joshua. O Senhor é salvação, o Senhor salva.
Se você quer pensar sobre quem Jesus Cristo é, você deve olhar para o seu nome e entender que Ele veio para uma coisa, senão salvar pecadores. Como é que Maria se encontra com o anjo? Perturbada, com temor, porque ela sabe que Deus é grande, e traz todo o histórico das pessoas que se encontram com o anjo e achavam que ia morrer. Maria, da mesma forma, ela fica perturbada quando ela se encontra com o anjo, porque ela sabe que ela é pecadora. Ela não sabe o que o anjo vai dizer para ela, e ela não entende porque o anjo a recebe bem. E a primeira coisa que o anjo diz é: você ficará grávida, dará à luz um filho, e ele se chamará Jesus. Maria, o filho que vai sair do seu ventre, ele será o salvador dos pecadores. Ele será o seu salvador, Maria. Jesus veio para salvar. É esta a missão e a função principal de Jesus: salvar. E como nós precisamos lembrar disso nos nossos dias, irmãos. Como nós olhamos para Jesus nos nossos dias e nós entendemos errado às vezes qual foi o propósito da sua vinda. Nós às vezes olhamos para Jesus apenas como o grande conselheiro das senhoras da igreja, ou como então o grande, aquele que abre a porta de emprego para os jovens que carecem tanto. Ou então Jesus é aquele que veio para socorrer os pobres miseráveis e dar alimento e pão, peixe para essas pessoas. E não se engane, Jesus é todas essas coisas, Ele faz todas essas coisas. Ele dá alimento, Ele abre porta de emprego, Ele aconselha e direciona todas as irmãs, as senhoras que carecem do conforto da parte de Deus. Mas nós não podemos entender essas ações periféricas de Jesus a parte da sua principal missão, que é morrer por pecadores. Ele veio para isso. Ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para te dar a melhor vida que você pode ter nessa terra. Ele não veio para trazer o sonho, o novo para a sua vida. Ele veio para consertar o seu relacionamento com Deus. E no pacote, graciosamente, você é adotado como filho. Você recebe todas as benesses de um filho, você recebe os conselhos, Ele cuida da sua vida, Ele te dá bens, Ele te dá graça, inclusive sofrimentos. O grande homem, experimentado em dores e sofrimento, veio para salvar pecadores através de sangue, suor, sofrimento e falta de comunhão com Deus naquela cruz. Para que você possa viver a sua vida num relacionamento correto com Deus. Mesmo que você não tenha bens, mesmo que te falte saúde, mesmo que os seus parentes morram, mesmo que o seu filho morra antes de nascer, mesmo que na sua cabeça esteja enjaulado um câncer, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus é o Jesus que veio para salvar os homens. Essa é a sua missão. É a primeira coisa que é mencionada sobre Jesus. A segunda é que Jesus é grande. O texto diz: e Ele será grande. Olha que belo texto, irmãos. Ele será chamado Jesus e Ele será grande. Como é que nós olhamos para o nosso Jesus Cristo hoje? Será que à medida que você tem caminhado na vida cristã, as intempéries da vida, o sofrimento, as dificuldades têm sido como espinhos que têm obstruído o crescimento saudável do seu coração, e você não tem mais olhado para o Senhor Jesus Cristo como grande, mas Ele tem ficado distante, ao ponto de você se desesperar na sua vida e achar que grandes são os problemas, grandes são os seus pecados, grandes são as malécias da nossa vida, e não grande nosso Senhor Jesus Cristo. Será que existe alguém maior do que Ele? Há, irmãos, de fato, alguém maior, mais sublime, superior, acima, mais supremo do que o seu Senhor Jesus Cristo? Há algum pecado na sua vida que Ele não consegue retirar?
Há algum male, alguma doença, alguma circunstância que é difícil demais para o Filho de Deus? Não, 1000 vezes não. E você precisa confessar isso para você. O meu Senhor é grande, Ele será grande, diz o anjo. E quando Deus diz algo, Ele cumpre. Portanto, se na sua vida você tem percebido quanto Jesus Cristo tem tido pouca eficácia, pouco efeito, não tem te mudado, você tem sido o mesmo, você não tem tido progresso, o problema não está em Jesus, o problema está no seu coração. E o que é que você faz? Reconhece, se prostra e diz: Senhor, toma quem eu sou, este pequeno, esta pequena, este miserável pecador. Toma, Senhor, este que é considerado menos do que nada, pois o Senhor é grande, e mostre a sua grandeza em minha vida. Será que você é capaz de orar isso esta noite? Pedindo: Senhor, se o Senhor disse que é grande, e está acima de qualquer coisa que exista em minha vida, inclusive eu mesmo, eu quero ver, Senhor, a sua grandeza. Pega a minha vida e faça conforme o Senhor quiser. Mostre que és grande, porque senão o Senhor está mentindo. Nós temos essa coragem, na luta contra os nossos pecados, de falar: Senhor, eis aqui. O Senhor não disse que é o Salvador dos pecadores. O Senhor não disse que não é nada impossível para ti. Não é o Senhor que dá luz às mulheres estéreis. Eis aqui, Senhor, o meu pecado. Eis aqui a minha angústia. Eis aqui a minha dificuldade. Pois eu sei que o Senhor é grande e que nada é impossível para o Senhor. Nós precisamos novamente, meus irmãos, relembrarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo é grande. Ele é muito grande. Com o tempo nós esquecemos. Nós precisamos sempre ser relembrados que não existe nada nem ninguém maior do que o Senhor Jesus Cristo. Nada. Nada é impossível para Ele. Nada é difícil demais para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Basta que você se esvazie para isso. Que você reconheça que Ele é grande. A terceira coisa que é dita sobre o nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Como o nosso irmão William disse na nossa escola da Bíblia hoje, Ele é chamado o Filho de Deus, o primogênito, o amado de Deus, o querido de Deus. Ele é o Filho de Deus, o divino. Ele é Deus em si mesmo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A quarta coisa que é dita sobre o nosso Senhor é que será dado a Ele o trono de Davi. E isso é muito importante na Bíblia para os judeus e para nós hoje. O reino de Jesus não é um reino onde Ele entra no meio da história do nada. Deus já vinha criando o seu povo, redimindo o seu povo, desde Gênesis, desde Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Chegando dentro de Israel, Moisés, nós temos Davi, os 6. E Deus fez promessas para Davi e diz: Davi, da sua descendência eu vou levantar um descendente, e ele herdará o seu trono, e ele reinará para sempre. Essa é a promessa que foi dita para Davi. E como é que os judeus interpretavam isso? Como é que um homem pode sentar-se num trono e reinar para sempre, sendo que ele é mortal? Somente Deus. Somente um Deus que é eterno, imortal, invisível, mas real. Somente um Deus poderia se assentar no trono de Davi e reinar eternamente e ter um reino pleno de justiça, como diz o Salmo 72. E é por isso que o anjo chega para Maria e diz: é o seu filho. É o filho que o Senhor vai colocar no seu ventre. Ele vai assumir o trono de Davi, e o seu trono e o seu domínio, o seu reino será eterno, um domínio sem fim. Pense sobre isso. Nós chegamos a 60, 70, 80 anos no máximo com canseira e enfado. Nós morremos.
nossos filhos permanecem, netos, a sociedade muda, tecnologia muda, os carros mudam, comida muda, a forma de se relacionar, de negociar, tudo muda. Nós estamos em 2019. Há 2019 anos atrás, a forma como as pessoas viviam era muito diferente do que nós vivemos. Basta você lembrar que é uma média de só 100 anos que nós temos energia elétrica. Há 100 anos atrás, as pessoas não sabiam viver, não sabiam o que era energia elétrica. Como eles viviam? Vela, lampião, dormiam 6 horas da tarde, acordavam 4 horas da manhã. Era totalmente diferente da sua vida. A vida muda, as coisas passam, tudo é passageiro, nada se prevalece, mas o reino de Cristo é eterno. Sabe o que é eterno? É eterno, não acaba, irmãos. Jesus nunca vai sair do seu trono. Jesus nunca vai deixar de cuidar dos seus filhos. Jesus nunca vai ficar desapercebido. Jesus sempre vai estar lá, da mesma forma que está agora, da mesma forma que está intercedendo por nós agora. Ele vai estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu vou ser avô, bisavô, se eu não morrer, e Jesus vai ser o mesmo. Ele vai estar lá. Hoje você está saudável, daqui a 1 semana você tem câncer, daqui a 3 semanas você morre sem esperar, mas Jesus ainda está lá, ainda está reinando. Você vai morrer, Deus enviará anjos para buscar você, para estar diante da sua presença, e você vai estar lá, eternamente, contemplando, se maravilhando daquele que não muda, daquele que é imutável, daquele que é eterno e que está no seu trono, e que a palavra que sai da sua boca sustenta todo esse universo, sustenta as nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, e Ele assume o trono de Davi num reino que não tem fim. E a pergunta é: por que você se desespera hoje? Será que você não tem deixado de olhar para Cristo, assim como Pedro, e tem olhado muito para a força e a potência das águas ao seu redor? Na corrida celestial que lhe foi proposta nessa carreira, ao contrário de olhar para Cristo, você tem olhado muito para os problemas, para as coisas deste mundo, para as ansiedades dessa vida. Será que não basta cada dia o seu próprio mal? E não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, vestir. Será que o Pai Celestial não pode cuidar de vocês? Será que aquele que governa não apenas a sua vida, não apenas a nossa vida, aqui 40 pessoas no máximo que estamos aqui, mas de 7 bilhões de pessoas neste mundo, e todas as que já morreram, e todas as que já ainda virão? Pense, o reino de Deus é mais do que a sua vida, é muito mais. Portanto, importa vivermos para o reino de Deus, importa buscarmos as coisas celestiais e não essas coisas da terra. Não colocar o nosso coração onde a traça, a ferrugem consome, corrói, onde o ladrão rouba. E quando você vê, você já é velho e você não teve alegria em Cristo. É isso que o anjo anuncia para Maria. Irmãos, é importante que vocês tenham isso em mente, porque é isso que os judeus esperavam há séculos. Eles estavam esperando este Messias, este enviado de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo é o homem mais esperado de toda a face da terra, e não haverá outro. Os grandes homens de Deus passaram. Os grandes homens passaram. Thomas Edison, Abraham Lincoln, maldito Hitler, todos esses homens que se levantaram, o rei do futebol, Pelé, Maradona, todos vão passar, mas o homem mais esperado do mundo veio, Cristo.
E a mensagem do seu nascimento, nós não podemos confidenciar isso apenas no dia 25 de dezembro, irmãos. Você já parou para pensar o quanto a igreja evangélica atual só fala sobre o nascimento de Jesus no Natal? Sendo que é a boa nova que você deve ouvir todos os dias. Jesus nasceu. Ele nasceu. A esperança nasceu. A salvação veio. Você está livre. Os seus pecados já não são mais nada diante desse Deus. Pensemos sobre essas coisas. Vamos ver a terceira parte do nosso sermão, caminhando diante do nosso texto. Verso 34, Maria disse ao anjo: mas como é que isso vai acontecer, se eu sou virgem e jamais tive relações com homem algum? Como isso vai acontecer? Até então era apenas o anúncio do Messias, mas agora o anjo anuncia que o nascimento do Messias vai ser um milagre. Preste atenção no que o anjo disse, verso 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É por isso que aquele que nascerá de você será chamado o Santo Filho de Deus. Não é por causa de Maria. Não é porque Maria era santa, não é porque Maria era agraciada. O filho que nasceria do seu ventre seria chamado Santo Filho de Deus, porque o Espírito Santo gerou essa criança dentro de Maria, não por causa de Maria. Importante que vocês pensem aqui que Maria é uma virgem. A tradição nos diz que provavelmente ela tem aqui os seus 15 anos de idade. 15 anos. Quem era você quando você tinha 15 anos de idade? Jovens, mulheres, quando vocês tinham 15 anos de idade, o que vocês faziam? O que vocês estavam fazendo da vida? Homens com 15 anos de idade, eu jogando videogame. Era isso que eu estava fazendo. E o que é que Maria estava fazendo? Concebendo o Filho de Deus. Concebendo a minha salvação. Concebendo a sua salvação. Note a responsabilidade que está sobre os ombros de Maria. E a palavra aqui que Maria usa é impossível que eu tenha um filho porque eu ainda sou virgem. Eu apenas sou noiva de José. Eu não tenho relações com José. E ela sabe que se ela tiver um filho do nada, sem relações com José, ela pode ser apedrejada no meio de Israel. É isso que a lei de Moisés dizia. E ela sabe disso. Como isso pode ser possível? O anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você. E note que quando nós lemos Mateus capítulo 1, José, quando recebe a notícia que Maria está grávida, ele fica consternado. O desejo de José é abandonar Maria para não trazer vergonha para ela e fugir. É neste contexto que o divórcio era permitido em Israel. Preste atenção. O divórcio só era permitido em Israel nos casos de noivado. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 19, que se um homem ou uma mulher, um deles for pego em prostituição ou no original fornicação, dê-lhe carta de divórcio. É o caso de Maria e José. Você vê que o anjo não diz: não, José, não faça isso porque é antibíblico. José apenas recebe a voz do anjo dizendo: não faça isso, José, porque isso é o plano de Deus para trazer a salvação para o mundo. Nós poderíamos pensar aqui sobre o divórcio, poderíamos pensar aqui sobre o aborto. Tudo isso, irmãos, nos mostra o quanto a palavra de Deus trouxe salvação para cada um de nós através de evitar um divórcio e através de não abortar uma criança. Será que isso não é proveitoso para os nossos dias? O relato do nascimento de Cristo. E caminhando para o final, veja comigo o verso 35 novamente. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que é que você se lembra na Bíblia quando o Espírito Santo aparece com a sua sombra? Alguém se lembra de algo? Espírito Santo
estar sobre algo. Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que acontece? Deus cria todas as coisas através da palavra, do verbo, Cristo, e através do Espírito que estava trazendo energia, poder sobre a criação. Da mesma forma, Cristo foi gerado através do Espírito, a sua sombra. Aqui nos mostra a santidade do nascimento de Cristo. Irmãos, em Cristo não há pecado. Não há um sequer pecado no Filho de Deus. Não há algo que os homens pudessem ser feito para que o Filho de Deus nascesse. Apenas uma obra miraculosa, uma virgem grávida. E como é que nós lidaríamos com isso em nossa igreja? Uma virgem que engravida. Deus tem os seus caminhos para trazer a salvação. Vamos caminhar para o último ponto, já que a minha voz também já acabou. Último ponto, nós vemos como é que Maria despede o anjo. Veja comigo o verso 38. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, aconteça comigo aquilo que me disseste. Então o anjo foi embora. Como é que Maria recebeu o anjo? Em temor, pavor, tremendo, transtornada. E como é que Maria faz com que o anjo vá embora? Quando ela recebe a palavra de Deus. E como é que Maria recebe a palavra de Deus? Ela vira para o anjo e diz: ok, estou aqui. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, cumpra-se em mim a palavra que me disseste. A nossa palavrinha aqui, serva, é doulos, que significa escrava. E eu gostaria de encerrar com isso. Abra comigo o texto de Tito, capítulo 2. Volte lá no texto que nós lemos. Talvez vocês pudessem dizer que eu tive um encontro com Deus agora. Porque se Zacarias teve um encontro com Deus e ficou mudo, estou perdendo a voz, porque a palavra de Deus é verdadeira. Olhe comigo o capítulo 2 de Tito, verso de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ensinando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu encerro o sermão com a seguinte pergunta. A palavra de Deus foi pregada. Hoje você teve um encontro com a graça de Deus. Você pode ter certeza disso. Você se encontrou com Deus através do texto bíblico. Assim como Maria se encontrou com Deus através daquele anjo que trouxe uma mensagem para Maria. A primeiro momento Maria tremeu, com pavor. No segundo momento ela se submete com alegria e com disposição para servir. E a pergunta que você deve se fazer hoje é: como é que eu, agora, saindo daqui, vou me colocar diante da presença de Deus? Como é que eu, ouvindo este relato do nascimento milagroso do Filho de Deus, o Salvador do mundo, que já nasceu, que já morreu, ressuscitou, está reinando, como é que hoje eu vou me posicionar diante deste Messias? Como é que Teófilo, ao ler este texto,
iria enxergar o Senhor Jesus Cristo e viveria de acordo com isso? Essa é a pergunta que você deve sair daqui procurando a resposta. Como é que você vai se relacionar com esta mensagem? O anjo disse para Maria: alegre-se, não temas. E Maria responde dizendo: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a palavra que disseste. A palavra de Deus que nós lemos diz que a graça de Deus já se manifestou a todos os homens. A grande questão é, quando a graça de Deus encontra um homem, o que ela faz? Ela ensina este homem a renegar as impiedades e a procurar uma vida justa, piedosa diante de Deus, e faz com que ele fique aguardando a bendita aparição e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo para conseguir um povo para si. Como é que você tem vivido a sua vida hoje? Com alegria? Você tem aguardado o Senhor Jesus Cristo? Você tem vivido de uma forma santa, piedosa e justa? E você tem vivido junto com o povo de Deus, praticando boas obras? Se não, você ainda precisa se encontrar com esta graça. E essa graça está disponível para todos os pecadores. É uma fonte abundante de sangue disponibilizada a todos os pecadores que a buscam. Todos vocês que têm sede, venham a mim e bebam livremente. Faça isso esta noite. Vamos orar.